Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso workshop Viver de Terapia. É um prazer estar recebendo vocês aqui nessa noite de quarta-feira, último mês do ano, 13 de dezembro. Pessoas que estão aqui realmente comprometidas com a transformação. Então, estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Nunes, sou diretora comercial do Instituto Reprograme Sua Mente e coordenadora pedagógica também da nossa mentoria e dos cursos ofertados pelo nosso instituto. É um prazer estar aqui abrindo esse evento para vocês, esse workshop que foi preparado com muito carinho para você que não sabe por onde começar uma carreira de terapeuta, para você que já é terapeuta, quer se especializar, quer um conhecimento que possa estar revolucionando a vida das pessoas. Então, para você que está aí vendo o que está acontecendo no mundo e está disposto, está disponível para ajudar pessoas a se tratarem de forma breve, rápida e altamente eficaz. Então, hoje vocês vão aprender aqui como a programação neurolinguística pode atuar nesse contexto de ajudar as pessoas a tratarem suas traumas, seus bloqueios emocionais, as suas doenças psicossomáticas, a ansiedade, a síndrome do pânico, a fibromialgia, então, e muito mais outras doenças, a tratar pessoas, a tirar pessoas da dependência emocional e tudo mais que é correlacionado com a dependência que está atingindo aí milhares de pessoas todos os dias, né? Então, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Meu pedido é que para vocês que se inscreveram, estão aqui, vieram até aqui nesse momento, concentração, vamos nos entregar a esse momento. Vocês se prepararam para estar aqui, então, um pedido: liguem as câmeras, abram as câmeras, experimentem a aula, estejam na aula de corpo, presença, né? De corpo e alma, na verdade, na aula. Quem gosta de anotar, pega o caderninho. Algumas pessoas já estão aí com seus cadernos na mão, sua caneta. Se não gosta, preste atenção, esteja aqui ligado totalmente nisso. Então, pedir aí para Lisbeth, Nívia, Nilva, Marisete, Tânia, Denise, Carla, Angélica. As pessoas que chegaram foram super pontuais, estão aqui no momento, os outros ainda estão chegando. Então, vamos nos preparar e assistir essa aula, tá? Primeiro pedido é esse: concentração, se livrar dos distratores, ligar essas câmeras para estar aqui presentes inteiramente para a gente, tá? Hoje eu não vou me alongar muito, já vou chamar para começar a aula para vocês, né? Com vocês, na verdade, ele que é Master Practitioner em Programação Neurolinguística do Código Clássico e Master Practitioner da Programação Neurolinguística do novo código da PNL, trainer também de Programação Neurolinguística, estudou PNL diretamente na fonte com o criador da Programação Neurolinguística, John Grinder, foi para a Europa trazer o que há de mais atual em tecnologia, em ferramenta terapêutica, para estar trazendo aqui para o Brasil, especialista em psicoterapia breve, uma psicoterapia rápida que atua em nível inconsciente e faz com que a gente possa estar tratando as programações que não nos deixam realizar aquilo que nós realmente acreditamos e desejamos fazer em nossas vidas. Já tratou aí, ao longo desses anos, 15 anos de psicoterapia, centenas de pessoas, de várias doenças de ordem psicossomática, tirou pessoas da síndrome do pânico, ansiedade, depressão, hipotireoidismo, fibromialgia, e eu poderia aqui me estender durante a noite para dizer quantas pessoas já foram tratadas, né, com esse conhecimento e com a entrega dele, tá? Autor de 2 livros, o Vou Falar em Público Agora, para ajudar pessoas a tratarem as travas que impedem ela de falar em público. Falar em público é para todo mundo, mas a gente precisa tratar o que está impedindo a gente de falar. Do livro Reprograme Sua Mente, que é uma miscelânea de casos clínicos e de uma orientação para as pessoas encontrarem caminhos de reprogramação mental para estarem realizando aquilo que desejam, tá?
Ilvan é especialista em dependência emocional e todas as correlações, tudo que vem originado da dependência, como eu falei para vocês, todas essas doenças de ordem psicossomáticas que acabam sendo afetadas pela dependência emocional, que a origem vem da dependência emocional. Está aqui, vai dar uma aula para você hoje, está doente, passou o dia hoje mal, com febre, doente, e veio aqui se superar para fazer essa aula para vocês. Então, estejam inteiros aqui, porque é muita entrega você parar e estar doente aqui para fazer algo, porque eles se comprometeram e têm compromisso com o que ele ia fazer e compromisso com vocês que vieram aqui agora assistir essa aula para ele, com ele, tá? Então, fiquem 100%, se entreguem, façam perguntas, estejam aqui com a gente. E sem mais, eu vou chamar para iniciar essa aula Ilvan Santos. Ilvan, é com você. Vamos lá. Pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje eu vou me permitir falar um pouquinho mais baixo, tá? Eu fui pego aí no circuito da virose. É, Tá todo mundo me ouvindo bem? Pronto, muito bem. Vamos nos concentrar no conteúdo que tem muita coisa aqui bacana pra gente, tá certo? Bom, primeira coisa, eu quero parabenizar todos vocês que estão aqui. Tenho alunos aqui. A Arlete que tá aqui, minha aluna. Se tiver mais alguém aí que eu não tô vendo, seja bem-vindo. Tem pessoas novas aqui. Quem aqui já me conhece há quanto tempo? Quem aqui não me conhece é a primeira vez? Diz aí no chat, tá? Nós vamos falar sobre viver de terapia aqui. E isso significa viver de uma das profissões que mais são necessárias no momento atual que nós estamos, né? A gente está vivendo o contexto em que o Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Nós estamos batendo recorde de depressão. Ansiedade e depressão são duas doenças que abrem a porta de uma série de outras doenças de ordem psicossomáticas. E a realidade é que a gente vive um contexto de escassez de profissionais que efetivamente sabem tratar e descontinuar doenças de ordem psicossomáticas, tá? Doenças que comprometem os nossos relacionamentos, prejudicam é, a nossa saúde, enfim, é, prejudicam a nossa saúde, prejudicam a nossa prosperidade, a nossa abundância, a nossa capacidade de acessar abundância e prosperidade, tá bom? Então, é, eu quero de verdade que vocês estejam aqui comigo, 100% concentrados, porque eu vou dividir o caminho que eu trilhei aqui, tá? Explicar para vocês como é que com psicoterapia breve, com o PNL, vocês podem talvez iniciar o ano de 2024 com o pé direito, retirar do papel um projeto que você tem, tá? Entra ano, sai ano. Ah, eu tenho um sonho, I have a dream. Um sonho de viver de terapia. E efetivamente não sai do papel. Chega no final do ano, você olha para trás e diz, e aí renova a esperança, mas não vai, tá? Pode digitar assim no chat, isso acaba hoje, tá bom? Isso acaba hoje, tá certo? Vamos avançar aqui, tá? Deixa eu só pegar meu slide que sumiu aqui. Pronto, aqui. Vamos lá. Viver terapia. Ó, minha meta nesse workshop é o seguinte, preste atenção e eu quero que você saia com o pé direito em 2024. Te ajudar a fazer parte dos 5% de terapeutas do Brasil que conhecem e sabem aplicar a nova PNL, tá? Eu vou dividir aqui com vocês, em minha humilde opinião, a ferramenta mais avançada de psicoterapia breve que existe atualmente no mundo, tá? Então, quando eu digo psicoterapia breve, eu estou me referindo à possibilidade de você descontinuar um quadro de depressão em um protocolo de 6 sessões, de 3 sessões, tá? Um quadro de ansiedade em um protocolo de 3 sessões, 6 sessões, um quadro de fibromialgia, de alergia, de pânico, enfim, de fobia, de compulsão alimentar em 3 ou 6 sessões, tá certo? É sobre isso, tá? Essa PNL é uma indústria desconhecida aqui no Brasil,
Isso significa, então, que você vai ter uma oportunidade aqui de conhecer algo radicalmente novo, tá certo? Vamos lá. O que que você vai aprender? Eu vou explicar para você como tratar com essa nova PNL traumas e bloqueios que prejudicam os nossos relacionamentos, a saúde, a vida financeira, tá? A vida financeira. Como, por exemplo, é, traumas que foram superados por pessoas que fizeram essa jornada conosco, como, por exemplo, Daniela Patrícia, que é, conseguiu emagrecer, tinha um quadro de compulsão alimentar e conseguiu emagrecer, tá? Então, ela emagreceu muito mais de 6 quilos, o registro aí tá desatualizado, tá bom? Depois de um tratamento, tá? Depois é, de um tratamento de psicoterapia breve com PNL, tá? Ou, por exemplo, Maria da Graça, que tinha é, fobia a dirigir. A fobia, gente, vocês não têm ideia, é algo generalizado hoje em dia, tá? Tem gente que tem fobia que nem sabe que tem fobia, tá bom? Tem gente que tem fobia que nem sabe que tem fobia, tá certo? Então, o que que acontece? Vamos ensinar como é que faz isso aqui, tá? Vamos entender como é que isso acontece aqui, tá bom? Então, Daniela tinha uma fobia a dirigir e descontinuou isso dentro da nossa mentoria e hoje está dirigindo, comprou carro, etc. Enfim. Ou, por exemplo, Ana Cristina, que tinha um problema com asma e curou a asma com a nova PNL. Ou a Ariane Monte, que vivia um relacionamento abusivo há 30 anos e saiu desse relacionamento, pondo fim a um ciclo de violência emocional e psicológica em sua vida, tá bom? Esses aqui são apenas alguns relatos, tá bom? Alguns relatos, tá bom? Alguns relatos. Então, existe um tesouro escondido, de um lado, temos um número crescente de pessoas sofrendo com quadro de ansiedade e depressão, entre outros. Do outro, pouquíssimos terapeutas sabem de fato resolver esses problemas. Então, eu quero de verdade que vocês tirem um print dessa tela e coloquem no Instagram de vocês agora, lá no story de vocês. Veja como é que vocês podem fazer isso, tá certo? E me marquem. Preste atenção. Se você quer ser terapeuta ou é terapeuta, isso representa uma grande oportunidade, caramba. Entendeu? E por que que isso representa uma grande oportunidade, tá? Porque é, toda vez que você tem um vazio, tá? Isso é um convite para a prosperidade e abundância, tá bom? Como é que os terapeutas, a maior parte dos terapeutas trabalham no Brasil? Trabalham com escuta ativa, trabalham com devolutiva. O que que é isso? Eu escuto o paciente, depois eu organizo a experiência do paciente e devolvo para ele. É por isso que a maior parte dos processos de psicoterapia são enfadonhos. Depois de um determinado momento, as pessoas param, porque não vem sentido nisso. Alguém aqui já esteve em tratamento de psicoterapia e depois de um tempo disse assim: não, não dá mais, eu quero sair, não tenho condição. Alguém aqui já aconteceu isso? Então, o que nós vamos tratar aqui é algo muito importante, tá? Se você entender isso, você vai sair na frente. Então, entenda o potencial financeiro disso, tá? Ah, Ivan, por que potencial financeiro, Ivan? Porque você está falando de dinheiro, eu quero amar, tá? Eu quero ajudar a pessoa. Peraí, pô, você nunca vai viver terapia se não tiver dinheiro, caramba. Entenderam? Vai viver terapia se não tiver dinheiro? Responda para mim no chat. Vai? Tem como? Não tem. Eu não sei como, né? Então, qual é o grande lance? Entenda o potencial financeiro disso aqui, tá certo? Então, ó, um terapeuta recém-formado em psicoterapia breve faz por processo, protocolo de 3 sessões, por exemplo, R$ 1.500. Um com um pouco mais de tempo, R$ 3.500. Um com um pouco mais de tempo, faz 6 meses aí, consegue fazer entre 4.000 e 5.500. Eu já tive alunos que no primeiro mês fizeram R$ 4.500 de mentoria comigo. A mentoria PNL Code, que é uma mentoria em psicoterapia breve. Eu ensino os meus alunos como fazer isso sem precisar produzir conteúdo no Instagram, fazer dancinha no TikTok. Ah, Ivan, por que isso? Você está colocando isso? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, tá? O campo terapêutico é um campo conservador. Você não vai conseguir cliente estando no Instagram. O Instagram precisa ser um portfólio. Grava isso aí que eu vou dizer para vocês. Vocês precisam entender isso. Se você entender isso, você vai sair na frente. Instagram é portfólio, tá bom? TikTok é portfólio. O que é que significa isso? É o seu site. Mas o que é que você tem que entender? Terapia funciona por uma mecânica de indicação, tá certo? Isso significa que se você produz resultados magníficos na vida da pessoa,
essa pessoa vai tender a te indicar. Respondam para mim no chat. Presta atenção. Imagine que vocês vão no psicoterapeuta e vocês estão com um quadro de ansiedade, estão tomando lá ansiolítico, estão com dificuldade de dormir, etc. O psicoterapeuta faz um protocolo com você de 3 sessões, e depois de 3 sessões, ele recrudesce seu quadro de ansiedade, descontinua o ansiolítico e você passa a dormir. Respondam para mim. Você tem alta propensão a indicar esse terapeuta? Você tem uma média propensão a indicar esse terapeuta? Ou você tem uma baixa propensão a indicar esse terapeuta? Responda para mim. Sejam sinceros, coloquem aqui no chat, eu quero saber, tá bom? Coloquem aí no chat, eu vou esperar. Eu acredito de verdade. Coloquem no chat. Escrevam no chat agora. Eu tô aqui doente fazendo esse negócio aqui. Vocês não escrevam no chat. Eu quero que vocês escrevam, engajem, pelo amor de Deus. Tá certo? Uma alta propensão. Tá certo? Entendeu? Então, isso é o caminho. Isso é o caminho, tá certo? Isso é o caminho, tá bom? Então, os números são radicalmente diferentes do que 95% dos terapeutas recebem na clínica. Isso porque só 5% consegue promover transformações significativas na vida das pessoas, como, por exemplo, essa daqui, olha. Uma terapeuta nossa que ajudou um cliente da nossa mentoria em psicoterapia breve a que ajudou um cliente com desmaios frequentes por conta de crise de ansiedade depois da PNL, da mentoria PNL Code, tá? A sair desses desmaios frequentes. Ou, por exemplo, um terapeuta nosso que resolveu o problema de um cliente com enxaqueca crônica. Sabe o que é enxaqueca crônica? É um negócio tão bizarro que a pessoa, ela perde a vida, certo? Então, remédio não passa, né? Então, Redivaldo descontinuou isso com o conhecimento que nós dividimos. Ou a Ana Cristina lá, que tinha crise de ansiedade, tratou uma cliente que tomava morfina por conta das dores da fibromialgia. Em apenas 2 sessões, zerou as dores depois da mentoria PNL Code. Presta atenção, o que é fibromialgia? São dores que muitas vezes percorrem o corpo de uma pessoa, que quando os médicos fazem mapeamento, não tem nenhuma inflamação, mas a dor está lá presente, tá bom? Ela zerou as dores depois da mentoria PNL Code, tá certo? Então, ó, vamos lá. Vamos entender então como foi que surgiu isso, tá bom? Que nós chamamos de PNL, tá certo? Vamos entender então como é que surgiu esse conhecimento, história que transformou tantas vidas e que vem transformando tantas vidas aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá. O que que acontece, tá? Eu conheci a PNL em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava vivendo um quadro de dependência emocional do DE. Por qual causa desse quadro de dependência emocional, eu estava em um relacionamento narcisista, num quadro de ansiedade, num quadro de tocando pânico, com insônia, começando a sentir dores pelo corpo, enfim. Eu lembro que à época, né, nós tínhamos uma empresa de comunicação, por isso que. Acho que eu nunca contei isso dessa forma, né? A gente tinha uma empresa de comunicação, por isso que a gente tem um livro escrito com PNL, né? Esse PNL aqui é do Código Clássico. Eu vou falar em público agora. Eu já conhecia a PNL do Código Clássico, mas estou falando aqui da minha história com a PNL do Novo Código. E aí, um dos meus sócios, Sandro, não. E aí eu fui pesquisar, né? Primeiro, para encontrar um caminho para mim, acredite, olha, a maior parte das terapeutas começa assim, tá bom? Primeiro para encontrar um caminho para mim e depois para tentar transferir, trazer isso para encontrar um caminho para todas as pessoas, outras pessoas, já que eu achava que um quadro de dependência emocional é uma coisa, enfim, que tem se proliferado. E aí eu pesquisando na internet, encontrei o Grinder, que fazia curso à época em Portugal. O John Grinder é o criador da PNL, que mais tarde virou meu mentor e tem me ajudado a desenvolver a psicoterapia breve aqui no Brasil. Junto a ele, ele é o criador da nova PNL, né? Ele e o Bendler criaram a PNL do Código Clássico, que o Grinder se separou na década de 80 e criou a nova PNL. E aí Sandro disse assim, vamos. Sandro foi lá, na época a gente não tinha dinheiro, Sandro foi assim, eu me lembro que Sandro estava trabalhando em uma empresa, ele tinha uma previdência privada que concedia empréstimo para ele. Aí Sandro pegou um empréstimo e fomos eu, Augusto e Sandro, meus sócios à época, para a Europa. A gente ficou quase 20 dias lá, fazendo uma mentoria com o Grinder.
E essa mentoria simplesmente revolucionou nossa vida, tá bom? Eu vi o Grinder tratar doenças de ordem psicossomáticas como fobia em um intervalo de tempo curto, tá certo? Eu cheguei no Brasil, eu fiquei maluco com aquilo, porque eu dizia, não, peraí, eu tomei leite ninho. Quem aqui é da época de leite ninho real? Se você não for da época de leite ninho, de verdade, saia da live real. Outro dia eu falei isso aqui, aí uma menina falou assim, Milvão, o que é leite ninho? Eu tinha 24 anos, eu disse, não é possível. Aí, ó, presta atenção, quem aqui é da época de leite ninho? Falem comigo aí, conversem aí comigo, tá? Então, eu tomei leite ninho. Só que eu cheguei no Brasil para tentar traduzir um processo que estava em inglês para o português. Foi muito complicado, né? Então, eu me lembro que eu apliquei mesmo o Fast Phobe, que é uma técnica de cura rápida de fobia. Eu acho que eu apliquei o Fast Phobe umas 10 ou 15 vezes até atingir aquilo que eu chamo de um critério de performance, que é quando você consegue tratar, né, uma fobia. E quando eu consegui tratar uma fobia, isso virou o jogo para mim, tá? Virou o jogo para mim. Eu me lembro que eu tive a sorte de tratar a fobia de uma pessoa que fazia parte de uma classe social bem né, no meu círculo, e essa pessoa tinha fobia a avião. Então, era impossível. Passou a vida inteira, já tinha quase 40 anos sem pegar um avião. Então, isso promoveu uma revolução no círculo dela, porque de repente ela começou a viajar e eu comecei a ter clientes das mais variadas ordens, tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês foi o que aconteceu comigo, tá? Eu já cobri processo terapêutico 15, 20, 30 mil reais. Já cheguei a cobrar 35 mil reais por um processo terapêutico. Vocês entenderam o que eu estou falando? Um processo terapêutico de 1 a 3 sessões. Entenderam o que eu estou falando? Tá bom? Então, por que calcado em competência? Calcado em competência, tá certo? Então, o que você precisa entender, tá? Sobre a PNL, essa nova PNL, tá bom? Que é o que eu estou falando aqui, tá? A PNL, eu quero contar um pouquinho dessa história. A PNL foi criada na década de 70 pelo John Grinder e o Richard Bell, essas duas figuras aqui, tá vendo? Eles acreditavam que por detrás de toda magia existia uma estrutura. Olha que coisa incrível, tá? Na década de 70. Isso significa que se você entende a estrutura da magia, você pode atingir os mesmos resultados dos gênios em um curto intervalo de tempo. Sabe a ideia de receita de bolo? Tenta fazer um bolo sem a receita, mas se você tem a receita, você faz o bolo. Entenderam? A mesma coisa vai para um sem número de áreas na nossa vida, tá bom? Um sem número de campos de conhecimento, tá bom? Então, o Grinder e o Blender pegavam aquilo que era considerado intuitivo e difícil de replicar e extraíam a estrutura por meio de modelagem, né? Quem estudar PNL comigo vai entender como fazer modelagem, tá? E por meio dessa estrutura, eles podiam aprender aquela competência em um curto intervalo de tempo, podiam ensinar também aquela competência, transferir aquela competência para outras pessoas em um curto intervalo de tempo. Presta atenção, foi isso que eu fiz aqui no meu livro, Vou Falar em Público, tá? Esse livro é um subproduto de modelagem dos principais comunicadores do Brasil e do mundo, tá bom? Eu modelei Steve Jobs, eu modelei Cortella, eu modelei Karnal, eu modelei excelentes comunicadores no Brasil e excelentes comunicadores no mundo, o Tony Robbins, para poder escrever esse livro, tá? Que é subproduto de um processo de modelagem no campo da comunicação, tá certo? Então, isso aqui é genial. É por isso que todo mundo que aprende PNL sai na frente. Grava isso aí que eu vou lhe dizer. Ivan, eu quero sair na frente. Aprenda PNL, tá certo? Eu estou falando aqui do código clássico. Presta atenção, não estou nem falando do novo código. Eu estou falando do código clássico, tá certo? Vamos lá. Agora preste atenção, os primeiros modelos da PNL eram psicoterapeutas famosos. Vamos lá. Olha só, por que PNL tem tanto uso no campo da terapia? O Fritz Perls, que criou, junto com a sua esposa, a Gestalt terapia, a Virginia Satir, que simplesmente criou a terapia, que simplesmente desenvolveu a terapia familiar, criou uma técnica chamada mosaico, e essa técnica mais tarde foi influenciar o Bert Hellinger, e sem a Virginia Satir não existiriam constelações familiares. E o Milton Erickson, que, em minha humilde opinião, simplesmente é o maior hipnotista e hipnoterapeuta da história da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, o Milton Erickson fazia coisas, escrevia livro, era acadêmico, tá? Era psiquiatra de formação acadêmico, tentava ensinar para os alunos o que eles faziam, e os alunos não conseguiam reproduzir.
Foi o Richard Bandler e John Grinder que, estudando, ele conseguiram entender a estrutura que estava por detrás da magia, e hoje é possível replicar os padrões do Milton Erickson, tá bom? Então, o que é a PNL? A PNL, a melhor definição, é o estudo da excelência humana, tá? A PNL desenvolveu estratégias que são aplicadas em várias áreas de conhecimento para desenvolver alta performance. Esporte, comunicação, vendas e marketing. PNL do Código Clássico na década de 70, tá bom? Só que é, existe um lado esquecido da PNL no Brasil, e que foi esquecido durante muito tempo e que o Grinder tomou para si a partir da década de 80, quando ele criou o novo código. Na década de 80, após se separar do Bandler e do Grinder, do Bandler, Grinder desenvolveu aquilo que ele deu o nome de um novo código da PNL. Grava isso aqui, tá bom? Grava isso aqui, que isso aqui é um divisor de águas. Enquanto o código clássico está focado na mente consciente, o novo código está focado nos processos que ocorrem em nível inconsciente. Vocês não têm ideia do número de alunos que eu tenho que são psicanalistas. Alunos que vêm da TCC, da teoria cognitivo-comportamental. Alunos que são junguianos. Vocês não têm ideia, sabe por quê? Eu vou explicar aqui para vocês humildemente, tá? Real. Complementa. Porque o Grinder, eu vou dizer uma coisa para vocês real, tá? O Bandler, ele era um cara de marketing, um homem de marketing. O Grinder é um gênio, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o Grinder em um nível profundo, porque depois ele acabou se configurando como padrinho do meu filho. A minha ex-mulher, eu conheci inclusive numa formação em PNL, ele chamava o meu filho de NLP Baby, né? Bebê da programação neurolinguística. E, enfim, a gente troca e-mails e o Grinder é um gênio, tá? O Grinder é um gênio. O Grinder conseguiu criar processos para delegar para o inconsciente toda a responsabilidade da transformação do cliente, tá? Isso significa que com o PNL do novo código, a mente consciente é completamente isolada. E o terapeuta trabalha totalmente em nível em nível inconsciente, só que com ferramentas de alta precisão, você entende? Eu sempre falo para os meus alunos que o que eu faço é técnico. Quem me conhece aqui da época do método D, que foi um processo de psicoterapia breve que eu desenvolvi para tratar a dependência emocional, me via contando muitas metáforas, mas aquilo era o Milton Erickson falando por meio de mim, porque o Milton Erickson, uma das formas mais poderosas de hipnose que existe são as metáforas, tá? Mas a verdade é que o que eu faço é muito técnico. Tem aluno que quando entra na mentoria, precisa de um tempo para poder pegar a gramática, tá? Isso significa que o que nós fazemos tem um nível alto de precisão, tá? Eu não vou dizer que o que nós fazemos eu não vou dizer que o que nós fazemos é ciência, tá bom? Ciência, tá certo? Então, eu tenho protocolos hoje que já foram validados para o tratamento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alergia, fobia, tal. Eu tenho protocolos que estão em andamento, em processo de validação, como para bipolar, borderline, tá certo? Nós fazemos ciência. Sabe o que significa isso? Quando a gente tem um protocolo que tem uma validade, significa aí, ó, que em 98,7, 99,9%, em 99% dos casos, 99,3% dos casos, aquele protocolo tem eficácia, porque é técnico. Vocês entenderam o que eu falei? Isso significa que qualquer pessoa que tenha disposição para seguir protocolo pode aprender a fazer isso. Não importa se você tem ensino fundamental, ou se você tem ensino médio, ou se você tem uma graduação de nível superior. Inclusive, você precisa saber que terapia é livre no Brasil, tá bom? Você sabe quais são os meus melhores alunos? Os meus melhores alunos não são aqueles hipergraduados, etc, entendeu? Eu tenho muitos bons alunos que são psicólogos, etc. Não. Os meus melhores alunos são os alunos que são sofridos, tá? Alunos que viveram quadro de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Alunos que tiveram sua história, uma história familiar difícil, sabe? Que foram abandonados por pai, que foram subproduto de estupro. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você se conecte com isso, tá bom?
Sabe de onde é que vem a sua força? A sua força vem dos piores momentos da sua vida. Grave isso. Se você gravar isso, você vai sair. Pegue isso e anote. Você vai sair na frente. Tá certo? A maior parte das pessoas fica sonhando com uma vida boa. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Muito importante. Tá certo? A sua força vem dos piores momentos da sua vida. Daqui a pouquinho eu vou contar algumas coisas da minha vida. Você vai entender isso. Tá? Se não fosse é, isso, eu jamais teria me transformado no psicoterapeuta que eu sou. Então, os melhores psicoterapeutas são aqueles sofridos, sabe? Porque ninguém retira ninguém de um lugar onde nunca foi. Grave isso, tá certo? Ninguém retira ninguém de um lugar onde nunca foi, tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançar, tá certo? Ai, vamos lá. Manda energias positivas pra mim, bora. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Todo mundo aqui, eu não sei, independente da sua religião ou não, se você tem uma religiosidade, você vai fazer uma prece pra mim hoje. Tá? Eu saí de uma virose, passou 15 dias e entrei em outra. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai fazer uma prece para mim. Se por um acaso você não acredita nisso, eu quero que você diga assim: eu vou mandar energias positivas para Ilana. Tá certo? Posso contar com vocês? Posso? De verdade, tá? De verdade. Então vamos lá. Isso é uma coisa bacana, tá certo? É porque todos nós precisamos de ajuda, certo? Todos nós precisamos de ajuda. Entenderam? Obrigado, gente. Tá? Obrigado. Então vamos lá. Ah, então, enquanto código clássico, ah, enquanto código clássico trabalha com consciente, o código clássico, o novo código trabalha em processos inconscientes. Então, no Brasil, pouquíssimas pessoas desenvolveram o lado terapêutico da PNL. As descobertas de Grinder levaram a PNL para um outro nível, o que permitiu o desenvolvimento de um conjunto de padrões e estratégias para o tratamento de traumas e bloqueios que prejudicam os relacionamentos, a saúde e a vida financeira, que ensino hoje aos meus alunos na mentoria PNL Coach. Tá certo? Eita! Eu ensino isso hoje aos meus alunos na mentoria PNL Coach. Ah, vamos lá. Isso aqui, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui, ó, a mentoria PNL Coach é uma mentoria em psicoterapia breve, tá? Eu gosto do código da PNL, tá bom? O código da PNL. Então, é, isso aqui, gente, é surreal, tá bom? Surreal. Eu acho que, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? O Grinder é uma figura muito gênio, sabe? Gênio tem dificuldade de trabalhar com estrutura. A própria genialidade. Quando ele está ensinando as coisas de outras pessoas, ele é extremamente estruturado, porque ele modelou. Mas quando você tem que entender como é que ele faz, ele é muito difícil. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Vocês estão diante de uma oportunidade muito, muito incrível. Eu aprendi PNL do novo código em inglês, cara. E eu aprendi em uma época que eu dominava muito pouco isso. Eu me lembro que eu vou ser sincero aqui com vocês, tá? As primeiras formações que eu fiz em PNL, lá na Europa, eu cheguei a passar algumas vergonhas, porque eu ficava de verdade me humilhando para os brasileiros que dominavam um pouquinho mais inglês para eles poderem me ensinar, entendeu? Porque eu não entendia algumas coisas. Então, por causa disso, eu trouxe para o Brasil isso e organizei isso tudo em português, em protocolos claros, entendeu? Para que qualquer pessoa possa replicar. Eu me lembro que foi uma jornada extremamente desafiadora, tá? Mas valeu a pena. Foram quase 5 anos, gente. Entre Portugal e Espanha, ah, eu fiz o. E acreditem, são formações longas, tá? Eu fiz o Practitioner, depois o Master Practitioner, depois o Trainer do Código Clássico. Aí depois eu fui para o Practitioner do novo código, o Master Practitioner do novo código, para depois o Trainer Training do novo código da programação neurolinguística. Ano passado, eu estava lá em Portugal. E assim, eu já venho desenvolvendo, né, a psicoterapia breve há algum tempo, né? E com o Grinder, né? E para mim foi uma honra muito grande, porque é, o Grinder fez uma pergunta e ninguém sabia como fazer aquilo. Nem ele, porque ele coloca alguns desafios. Eu fui lá e expliquei como fazer. E para mim foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Sabe por quê? Quando eu terminei de explicar o que eu expliquei em português, e aí a tradução foi em inglês,
Eles não entenderam muito bem. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eles disseram assim, Ivan, veio um bocado de gringo assim, sabe? Alemão, não sei o que lá. Ivan, explica aí, mas explica em inglês, por favor. Aí eu fiz assim, não, eu chamei o tradutor, eu vou explicar em português. Então, é, eu posso dizer para vocês que isso foi uma jornada de transformação muito grande, e extremamente desafiadora. E hoje, vocês terem a oportunidade de aprender isso em português é simplesmente surreal, porque vocês vão muito mais rápido, tá? E sabe por que foi motivo de orgulho? Porque quando eu cheguei lá, ele tinha que falar inglês. Mas quando eu saí de lá, eles tinham que falar português para me entender. Entenderam? Eu mereço, eu crio, eu faço. Então, vamos lá. Gente, eu nunca falei isso em live. Eu não sei porque eu falei isso aqui hoje. Acho que é porque eu tô emocionalmente instável. Então, essa PNL do Código Clássico produziu coisas como o que aconteceu com a Patrícia Migliart, do novo código, desculpe, que ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade após a mentoria PNL Code. Ou, por exemplo, o que aconteceu com a Patrícia Zanotti, que é uma das minhas alunas que eu amo de paixão, que ajudou um cliente a sair de um quadro de ansiedade após a mentoria PNL Code também. Ou como que aconteceu com a Tatiana Cursinho, que é uma menina linda, uma das minhas alunas, que em um mês de mentoria do PNL Code já faturou R$ 4.800 em processo terapêutico. Entendem isso? R$ 4.800. Olha, escreva assim no chat. Meu Deus, eu quero isso para minha vida. Podem escrever no chat aí. Eu quero isso para minha vida, tá? Eu quero isso para minha vida. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, tá? É claro que eu não vou desenvolver isso aqui ao extremo, tá bom? Mas eu vou explicar para você aqui em linhas gerais, tá? Como é que se dão esses processos de transformação, tá? Como é que se dão esses processos de transformação, tá bom? Preste atenção aqui em algumas coisas, olha. No final dessa aula, eu vou liberar tanto os slides para quem estiver no grupo de WhatsApp, como também eu vou liberar, tá? Uma consultoria individual, gratuita diretamente comigo. Você vai sentar comigo e a gente vai planejar o ano de 2024. Acabou. Você não vai ter mais desculpa. Você vai viver terapia. Pode escrever aí no chat, meu Deus. Acabou. Não vai ter mais desculpa. Você vai viver terapia. Entenderam? Então eu vou liberar aí, tá? 5 vagas para poder sentar comigo e a gente poder conversar. Tá certo? Então vamos lá. Eu e você somos frutos de uma programação. Presta atenção aqui na coisa, ó. Existem programações que te levam a adoecer. Existem as programações que são como drives implantados em um nível inconsciente. Não podem ser modificados com força de vontade. Ah, Paulo de Tarso fala assim, e é muito forte isso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. Conhece essa fala de Paulo de Tarso? Por que isso acontece? Porque existem programações implantadas em um nível subconsciente. E essas programações é que governam a nossa vida. A maior parte das pessoas pensa que estão no banco do motorista. Ilusão. A maior parte das pessoas estão vivendo a vida no banco do carona. Tem uma consciência bem ampliada sobre a vida, mas possui programações em nível inconsciente que impedem essa pessoa de viver essa consciência. Então, grava uma coisa aí, ó, que é uma das descobertas mais importantes do Freud, do Skinner, enfim, todos os psicoterapeutas antigos. Consciência não muda comportamento. Consciência não muda comportamento. Se consciência mudasse comportamento, gente, quem é que fumaria? Responda para mim. Se consciência mudasse comportamento, comeria um hambúrguer. Sinal, eu vou comer um hambúrguer hoje. Se consciência mudasse comportamento, responda para mim. Quem é que comeria pizza em sã consciência? Se consciência mudasse comportamento,
Quem é que faria sexo sem camisinha? Se consciência mudasse o comportamento, vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Então, não é sobre consciência. Você que acredita em consciência, ampliação de níveis de consciência, está vivendo no banco do carona. Verdades inconvenientes. Incomodou, doeu, leve para casa que é seu. Você é governado por programações inconscientes, tá certo? Inconscientes. Uma vez implantada uma programação em nível inconsciente, o que acontece de verdade é que, ah, se limitante, essa programação tende a atuar em sua vida como uma espécie de vírus. Isso significa que essa programação vai corromper todo o sistema. Tá claro? Corromper todo o sistema. Tá certo? Uma espécie de vírus. Vai corromper todo o sistema. E você vai ficar literalmente no banco do carona. Existem duas formas de você programar a sua mente, tá? E eu estou ensinando isso aqui para que você entenda caminhos para poder viver terapia. Existe experiência de forte impacto emocional e uma outra forma de você programar a sua mente é por meio de repetição. Vamos entender por meio de uma experiência de forte impacto emocional, tá? Presta atenção. Nesse livro aqui, o Reprograme Sua Mente, esse livro aqui, tá? Eu conto a história de uma menina que chegou até a minha presença no consultório que estava 60 quilos acima do peso. Ela conseguia emagrecer, mas toda vez que ela emagrecia, ela sabotava e subia um pouquinho mais de peso acima do que estava antes, né? Se ela tinha 50 quilos acima, ela subia 55. Se ela tinha 55, ela subia 60. Ela me procurou quando ela estava no limite. Então, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá bom? Apliquei o protocolo, né, para o tratamento de compulsão alimentar que eu desenvolvi, que já é um protocolo validado. E na aplicação desse protocolo, o inconsciente revelou memórias. E ela, que não se lembrava, tinha sido vítima de abuso, violência sexual. Não foi abuso, foi violência sexual mesmo pelo tio. Quando ela foi contar para a mãe que ela tinha sido vítima de violência sexual, né? A mãe virou para ela e disse assim: Filha, pare com isso, isso é coisa da sua cabeça. Vocês creem nisso? Não acontece, não acontece? Foi o que aconteceu. Aquela criança, ela encontrou como o único caminho para se proteger da violência sexual subir de peso. Porque quando ela subiu de peso, ela se tornou menos atraente e ela parou de ser violentada, tá bom? Ela parou de ser violentada, tá certo? Então, o que acontece? Na vida adulta, toda vez que ela emagrecia, inconscientemente esse sentimento de medo se apresentava e ela era levada a se sabotar e, portanto, voltava a subir de peso. Só que ela não sabia de onde é que vinha isso. Então, esse é um exemplo clássico de uma experiência de ver, ouvir e sentir que programou ela para subir de peso. Programou ela para subir de peso. Isso significa que sem psicoterapia breve, sem PNL, essa menina passaria a vida inteira tentando emagrecer e não conseguiria. Lembra do Paulo de Tarso, aquilo que eu quero eu não faço, tá? Aquilo que eu não quero, isso sim eu vou lá e faço. Porque você não é governada pelo nível de consciência que você tem. Você é governado por programações que estão em nível inconsciente, tá certo? Então, esse é um exemplo clássico de uma experiência de forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Por que forte impacto emocional? Porque essa experiência de ver, ouvir e sentir com a mãe programou em nível inconsciente ela para estar sempre abaixo do peso, acima do peso. De tal forma, quando ela emagrecia, talvez se tornasse um pouquinho mais atraente, talvez chamasse a atenção, ela sentia medo. Faz sentido isso? Tá? O que que acontece? Essa menina, ela emagreceu tudo que ela precisava emagrecer e hoje ela está no peso ideal, tá bom? Por meio de repetição. Imagine, por exemplo, um pai que tem uma vida desregrada como homem,
e que incute na filha o medo em relação aos homens. E que diz assim, olha, filho, o único homem que você pode confiar sou eu. O único homem que você pode confiar sou eu. Entende? Imagina isso. Hum? Só que esse pai repete isso várias vezes. Nenhum homem presta, minha filha. Cuidado, esses homens só querem se aproveitar de você. O que que acontece? Essa menina cresce e ela passa a ter medo de se relacionar com homens. Ela passa a ter aversão a homens. Você conhece histórias assim? Sim ou não? Responda aí para mim no chat. Isso são programações em nível inconsciente, por meio de repetição. Entende? Meio de repetição. Então, a gente costuma dizer em PNL que existem P's que são programadores, pais, professores, palestrantes, psicoterapeutas, tá bom? Então, a repetição é algo que ele programa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, tá certo? Então, essa menina que teve a dinâmica da vida assim, ah, ela vai olhar para os homens com uma certa desconfiança, certo? E ela vai associar homem a coisa ruim. E aí vocês não têm ideia do dano que isso causa à vida dessa mulher. E preste atenção, se homem é ruim, quando eu encontro um homem bom, ele não é homem. Então eu só me interesso por homem ruim. Por que então é homem? Porque eu aprendi que isso é homem. Eu só tenho interesse, eu só tenho tesão, eu só tenho desejo por homens que não são bons. Vocês entenderam? Vis a mesma coisa, os meninos que são, é, como é que eu posso dizer? É, os meninos que são programados por mãe. Ô, meu filho, a única mulher que você pode esperar contar na sua vida sou eu. Entendeu? A mesma coisa, a única mulher que você pode contar na sua vida sou eu. Nenhuma mulher presta, meu filho. Nenhuma mulher. Entende? Aí esse menino cresce e é o seguinte: mulher é ruim, mulher não presta. Então, se presta, não é mulher, pode ser amiga, mas não pode ser mulher. Entenderam? E se constrói ciclos de relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos na vida. Grava o que eu vou dizer para vocês. Ó. Toda vez que você tenta proteger o seu filho, mais do que devia, você programa ele para ter uma vida ruim. Você programa ele para viver justamente aquilo que você está querendo evitar. Gravou isso? Pegue isso. E olhe para sua vida e você vai ver que tudo aquilo que sua mãe tentou evitar com unhas e dentes aconteceu na sua vida. Entenderam? Ai, ai, conhecimento liberta, não é não? Digam aí para mim, conhecimento liberta. Então, como é que a gente reprograma a mente? Tá certo? Toda programação está ancorada em uma experiência de ver, ouvir e sentir. Lembra lá do exemplo da menina que foi violentada e foi falar com a mãe. E a mãe disse que era besteira, era coisa da cabeça dela. Uma experiência forte de ver, ouvir e sentir. A nova PNL ajuda a identificar o evento raiz da programação e modificar o seu significado, alterando seus efeitos em sua vida. Grave isso aí. Ó. Programações são significados. Programações são significados. É um significado. Entendeu? O que que significa isso? Significa que você não é governado pelo que acontece, você é governado pelos significados que você atribui àquilo que acontece. Entendeu? Essa é a questão. Então, enquanto você não modifica os significados, você é escrava, escravo de você mesmo. Ah, eu vou, mas meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Não, não é sobre ele, é sobre você. Sobre os significados que você atribuiu às coisas que seu pai e sua mãe fizeram. Tá bom?
Isso significa que você não depende de ninguém para modificar radicalmente a sua vida. A única pessoa que você depende é de você mesmo e de conhecimento, tá bom? Acreditem no que eu vou dizer. São programações que impedem você de ser terapeuta, de viver terapia. É por isso que todo mundo que entra na minha mentoria tem uma call individual comigo, e nessa call eu aplico um processo de psicoterapia, traço um plano de ação com um tempo X para atingir uma meta X para poder acompanhar essa pessoa, e acessoriamente eu traço um plano terapêutico para que a pessoa possa tratar as questões de tratar as questões de ordem emocional que impedem ela de ser terapeuta. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso sim, eu vou lá e faço. Para inverter de ponta cabeça a frase de Paulo de Tarso. Aquilo que quero, eu faço. Aquilo que eu não quero, eu não faço. Então, sair do banco do carona e governar a sua própria vida. Então, acredite no que eu vou dizer. Você ainda não é terapeuta ou não está vivendo disso, porque você não destravou. Isso é o essencial. Então, isso significa que a gente precisa remover programações aí dentro que te impedem de avançar. Ao mesmo tempo, você ainda não é terapeuta porque você não tem processo, não tem passo a passo. E eu não quero que você seja um terapeuta que vai ganhar R$ 70 ou R$ 50 ou R$ 40 por sessão. Isso não é ver terapia. Isso é viver de escravidão. Entende? Precisa subir de nível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha. Quem pensa pequeno vive uma vida pequena. Quem pensa pequeno vive uma vida pequena. Você precisa levar a sua barra para cima. Pensa grande. Agora, ó, você não pode sofrer de pseudo-esquizofrenia. Você precisa pensar grande. Agora você pensa o seguinte, olha, pra ser grande, acima da média, eu preciso fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Ou que quase ninguém está fazendo. Entendeu o que eu tô falando? Eu preciso tratar, preciso mexer em nível subconsciente nas pessoas. Eu preciso conseguir descontinuar um quadro de ansiedade, fazer a pessoa parar de tomar ansiolítico. Eu preciso continuar um quadro de depressão, fazer a pessoa ter mais vitalidade, vida e garra para poder tocar a tua própria vida. Eu preciso conseguir tratar um quadro de fibromialgia. Eu preciso conseguir descontinuar quadros de alergia. Eu preciso conseguir descontinuar quadros de fobia. Eu preciso é, é, aprender a tratar a insônia para que as pessoas possam dormir. Não tem nada mais importante do que o sono. Eu preciso aprender a descontinuar as questões que as pessoas chegam na clínica, os problemas reais do dia a dia que as pessoas vivem. Sem isso, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ser mais um. Então vocês podem escrever assim, eu não quero ser mais um. Entende? Mas Ivan, eu sou um excelente ouvinte. Se daí, eu também sou. Eu faço isso com os meus amigos. Entendeu? E o Van, eu sou boa de dar devolutivas e ajudar as pessoas. E daí, eu também sou. Eu estudei comunicação. Qualquer pessoa que sabe falar, que tem o mínimo de sensibilidade, faz isso. Então, isso não vai te levar para lugar nenhum. Outro dia eu estava conversando com a minha dizendo, "Olha, qualquer um pode ser psicoterapeuta do jeito que se faz no Brasil. Você monta um consultório, aí a pessoa entra, você ouve, depois você orienta a pessoa, diz o que você pensa sobre as coisas, pronto, virou psicoterapeuta. É assim no Brasil. Não, psicoterapia é um negócio sério, gente. Precisa ter técnica, precisa ter ferramenta, poder de fato ajudar as pessoas e descontinuar determinadas questões que as pessoas levam à clínica. Entenda uma coisa, psicoterapia não é só sobre relacionamentos, psicoterapia é sobre saúde, mas psicoterapia também é sobre abundância e prosperidade. Existe um número significativo de pessoas que não acessam abundância e prosperidade porque não, porque tem traumas que geram bloqueios, entende? Não acessa, a vida não flui. Então, psicoterapia é para resolver problemas que são reais da vida das pessoas, tá bom?
Então, a nova PNL te ajuda a identificar o evento raiz da programação e modificar o seu significado alterando seus efeitos, tá certo? Então, presta atenção, ó. Se você quer ser terapeuta ou já é, eu tenho um programa de mentoria em que eu ofereço o meu acompanhamento pessoal para te ensinar a tratar traumas e bloqueios que comprometem seus relacionamentos, a saúde, a sua vida financeira, que é o PNL Code, que é um programa de mentoria, acompanhamento pessoal, não é formação também. Você vai sair com o certificado lá. Mas eu não vou abrir vagas agora para isso. O que que eu quero com vocês, tá? O ano está se findando. É mais um ano. Você já olhou para trás? Já olhou para trás? Fez o que tinha que fazer? O que faltou? O que faltou? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Acabou. Você não vai ter mais desculpa. Eu tô aqui abrindo 5 vagas para uma consultoria comigo. Você pode ser selecionada. Mas se você não for atendida por mim, não for atendido por mim, você vai ser atendido por algum terapeuta da minha equipe. Eu vou deixar o link aí. O que que a gente vai fazer? Eu vou planejar seu ano de 2024. Você quer ver terapia? Eu vou dizer exatamente como é que você pode fazer com o nível de conhecimento que você tem, com as dificuldades que você tem. Ivan, não, Ivan, eu tô aqui porque eu tô querendo ajuda de ordem emocional. Eu vou fazer uma sessão de avaliação com você. Eu vou fazer um mapeamento da condição emocional e vou dizer para você qual o caminho mais curto e menos doloroso para que você possa sair disso. Não importa. Eu vou te ajudar com psicoterapia breve, com a nova PNL, a fazer esse movimento. São 5 vagas, ou você vai ser atendido por mim, ou você vai ser atendido por meu time de terapeutas. O link está aqui, você vai clicar e você vai acessar. É gratuito. E aí, Ivan, mas e a mentoria, Ivan? Como é que eu faço para acessar? Se você estiver lá na consultoria comigo e você tiver o perfil, eu vou te chamar, vou te fazer um convite. Entendeu? Meu time de terapeutas vai fazer um convite para você e vai te explicar tudo que você precisa saber para poder fazer parte dessa mentoria. Tá bom? E aí, em 3 ou até mesmo 6 meses, está atuando com psicoterapia breve. É muito rápido mesmo, tá bom? Mas antes, se você quiser ter mais informações sobre essa mentoria, você precisa também clicar nesse link e se inscrever para essa consultoria. Todo mundo vai ser atendido, mas, porém, todavia, contudo, tem 5 vagas para ser atendido por mim, tá certo? Pô, mas normalmente você libera 10 porque hoje é 5, porque eu tô chegando no final do ano e como vocês percebem, eu estou no limite, tá certo? Mas eu vou atender essas 5 pessoas, tá bom? Então, ó, clica aí nesse link, se inscreve para poder fazer a consultoria comigo, tá bom? Se inscreve para poder fazer a consultoria comigo, tá bom? Então, se você quer ser terapeuta ou já é, eu tenho um programa de mentoria em que eu vou te ensinar como fazer isso, tá bom? Então, se inscreva para a nossa consultoria gratuita. Se inscreva para a nossa consultoria gratuita, tá? Eu vou ensinar de forma gratuita, fazer o planejamento de uma forma gratuita, identificar as áreas de oportunidade, tá? Identificar as áreas de dificuldades, problemas, potenciais problemas, traçar um plano com você, um planejamento. Eu vou te entregar por escrito dessa vez. E aí, você não vai ter desculpa, tá certo? Você não vai ter desculpa, tá bom? Então é o seguinte, olha, eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas e respostas, tá? Quem quiser me perguntar, esse é o momento. Quem quiser tirar dúvida, esse é o momento. Vocês podem escrever aí, tá? Ou pode falar, se quiser tirar dúvida falando mesmo. A gente pode abrir o microfone para você poder conversar comigo. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu estou aqui completamente disponível para que nós possamos conversar sobre o conteúdo, sobre a consultoria. Quem tiver dúvida sobre a mentoria, sobre o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou entregar aqui alguns minutinhos para poder responder vocês, tá bom? Ô Silvano, você deve estar se perguntando quando é que começa a mentoria. A consultoria é gratuita, tá certo? A mentoria é contínua, é um acompanhamento individual comigo. Quando você entra, inicia imediatamente, tá certo?
Imediatamente. Ah, eu vou, mas eu preciso passar Natal, Ano Novo. Tudo bem. Você entra e você começa em janeiro. Mas eu vou entrar em janeiro. Não, porque em janeiro os preços vão ser todos reajustados. Então você entra e começa agora, tá bom? Vamos lá. Está dizendo que quer fazer a consultoria com você para entender melhor, porque ele já atua na área. Pronto, Por ok. isso que já se inscreveu. A maior parte dos. Eu tenho assim, ó, metade dos meus alunos já são psicólogos, psicanalistas, etc. E a outra metade está partindo do zero, tá bom? A outra metade está partindo do zero. Paulo, deixa eu só responder aqui uma menina chamada Ana Cristina, tá certo? Ela perguntou assim: quem não tem conhecimento na área de psicologia pode ser um terapeuta com PNL? Pode sim, tá certo? Ah, porque na mentoria que eu ofereço, eu ensino tudo que você precisa para poder atuar como terapeuta, tá bom? Protocolo, conhecimento, enfim, tudo que você precisa para atuar com psicoterapia breve com PNL, tá bom? Inclusive, Paula, rapidinho para o povo aqui que está na outra rede. Sandro, me lembra aí, digita o que para receber o link da consultoria? O link está na bio, né? Também. Mas digita o que? Me lembre aí, Sandro, depois, tá? E altere aqui para. Aplicação. Podem digitar aí aplicação, tá bom? Vocês que estão aqui no Instagram para poder ter acesso ao link da consultoria, tá bom? Aplicação, tá certo? Digitem aplicação. Pronto, obrigado, tá? Não, gente, é no Instagram, Silvano. Fique tranquilo. O link para você está aqui, tá bom? Vamos lá. Quem mais aí, Paulo? Tem pergunta? Vamos lá. Aplicação. Já se inscreveu, não foi, Silvano? Vamos. Maria antes tinha escrito que ela perdeu 13 quilos e perguntou o que faz para recuperar, que já foi em 3 nutricionistas. Ó, É, isso que tem, provavelmente. tá dizendo que tem alguma relação com o pai dela, porque ela disse que o pai dela está doente, ela tem que cuidar do pai, enfim. E ela acha que tem alguma relação com isso, entendeu? E aí ela quer saber como lidar da dependência emocional que ela tem do pai, com essa obrigação que ela tem de cuidar, e ela linkou a perda de peso a toda essa situação que ela está vivendo. Tá, ó. Isso aí. Como é o nome dela mesmo, Paulo? Maria da Conceição. Maria da Conceição. Isso aí, Maria. É um subproduto de estresse pós-traumático, tá bom? O que que o estresse pós-traumático pode fazer? O estresse pós-traumático pode ativar uma programação em nível inconsciente, tá bom? O estresse pós-traumático pode ativar uma programação em nível inconsciente. Acredite no que eu vou dizer para vocês, tá? Você tem muitas programações em nível inconsciente que não foram ativadas, tá certo? Não foram ativadas. O que que significa isso? Significa que existe essa programação lá, mas você não está vivendo em sua vida os efeitos dessa programação, tá certo? Você não está vivendo. Muitas vezes, um evento, uma experiência, um estresse pós-traumático vai lá e ativa isso. E aí, a partir do momento que ativa, você vive os efeitos dessa programação, tá bom? Então, é, eu imagino que para você a correlação é direta. É por causa de meu pai. Eu vou lhe dizer e eu quero que você confie em mim. Não. Essa experiência, essa vivência de um processo que já existiam dentro de você. Então, o que a gente precisa? Identificar esses processos e corrigir por meio de psicoterapia breve, tá bom? Para que você volte a subir de peso, tá bom? Eu sei que tem muita gente aqui que pode achar que o problema dela é um problema que não é tão significativo, porque a maior parte das pessoas tem problema porque estão acima do peso, não é? Lê do engano, tá certo? Lê do engano. Descer de peso progressivamente assim é uma coisa que pode prejudicar a saúde, tá bom? Então precisa ser tratado. Duas notícias. A má precisa de tratamento, a boa tem solução, tá bom? E a solução é rápida porque a gente já tem protocolo para isso, tá bom? Validado. Então é rápida, tá bom? Então tem tratamento. Vamos lá. Quem mais?
Roberta perguntou se é possível um homem estar com traumas e bloqueios ao ponto de travar e não conseguir ver uma pessoa pessoalmente. Eu ia dizer para você que o nome disso é descaração, tá? É, É, tá bom? E deixa eu te dizer uma coisa, tá bom? Cuidado, tá certo? Cuidado, porque isso é um perfil, entende? Então, é, isso pode ser a sua mente tentando encontrar uma justificativa para aquilo que não tem justificativa, tá? Peço que você avalie. Eu vou liberar nos grupos de WhatsApp uma avaliação, de dependência emocional. Avalie sua DR, tá? Para que a gente possa avaliar qual é o tipo de dependência que existe aí, porque provavelmente você está tentando justificar isso, tá bom? Então, Ivan, volte aí então, rebobine. É possível realmente que esse rapaz tenha um trauma? É possível, tá certo? Agora preste atenção numa coisa muito importante. Por que que você tem que viver isso? Hum? O trauma é de quem? Mas, Ivan, eu quero ajudar. Mentira. Você não tá nem vendo. Relacionamento amoroso é um relacionamento entre iguais. Precisa existir equilíbrio entre dar e receber, entendeu? Então, vamos lá. Tá bom? Todo mundo que se inscrever na consultoria, eu vou entregar aí uma avaliação de dependência, tá bom? Bora. Quem mais? Edinalva falou que não consegue mais controlar uma alergia na pele depois da perda do pai dela, um bebê e uma separação. Ela perdeu o pai, um bebê e se separou. Pronto, aí é muita coisa, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí que a alergia na sua pele deve ser o menor dos seus problemas, tá bom? Escuta o que eu tô lhe dizendo, tá bom? É, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ela perdeu um bebê, não foi, Paulo? Como é o nome dela? Edinalva, Edinalva. Deixa eu te dizer uma coisa, Edinalva, tá? ela Ó, perdeu o pai, na verdade, e ela perdeu um bebê e se separou. Foram três lutos. Edinalva, você tem um empilhamento aí de lutos. Existe uma tendência, quando a gente perde um bebê, de a gente querer seguir o destino desse filho, tá bom? Então você deve estar em um quadro de depressão, tá bom? E um quadro de ansiedade, porque a depressão vem com ansiedade. É... Edinalva, você precisa de ajuda, tá bom? Primeiro, para poder fechar todos esses ciclos em sua vida, encontrar um lugar para tudo que aconteceu, para que você possa parar de olhar para trás e poder seguir, tá certo? Eu sei que não é fácil, entende? Mas tem solução, tá? Não é numa live que a gente vai resolver isso. Isso aí a gente resolve no consultório, tá certo? De verdade. Diga aí, Paula. Roberta, você falou daquela questão, Roberta que falou do rapaz que tem bloqueios emocionais, e aí você falou, né? E ela perguntou qual seria algum transtorno psiquiátrico? Não, Hum. não é um transtorno psiquiátrico, não. Ô, Sandro, eu não consigo tirar daqui do WhatsApp para botar lá, não, Sandro. Você poderia tentar digitar lá no próprio negocinho? Ok, vou mandar lá. Tá. Não tem como, porque eu tô com o Instagram aberto, entendeu? Se eu fizer isso. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Ó, vocês já perceberam como a gente quer transformar tudo em um transtorno? Preste atenção. Porque se a gente transforma em um transtorno, a gente desculpa. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Todo mundo aqui. Todo mundo tá comigo? Comigo? Eu quero que vocês entendam uma coisa. A pior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é tentar entender alguém. Escutem isso. Esse é o caminho para a escravidão. Sabe quem é que vocês têm que entender? Você.
Não tente entender ninguém. Isso é muito importante. Quanto mais você tenta entender uma pessoa difícil, mais emaranhada você fica com essa pessoa e mais escrava dessa pessoa você fica. Agora, sobre a pergunta de transtorno, tá? Eu não tenho como avaliar se uma pessoa tem um transtorno X, Y ou Z sem essa pessoa estar na minha presença. Inclusive, eu considero isso um grande erro. A gente está vivendo um tempo onde os terapeutas são militantes políticos, sabe? O cliente chega lá, a mulher chega lá e fala do marido, aí o terapeuta é narcisista. Narcisismo é um transtorno de personalidade, gente. Como é que um psicoterapeuta pode dizer que alguém é narcisista sem avaliar essa pessoa presencialmente, ouvindo uma outra pessoa falar dela? Não tem como. Eu tô falando isso aqui para abrir os olhos de vocês. Entendeu? Isso é um erro. Então, Ilvan, como é que a gente faz isso aqui, Ilvan? Faz o seguinte, olha. Ele precisa estar na minha presença para avaliar isso. Faz o seguinte, olha. Isso aqui é sobre você. Faz o seguinte, olha. Foque em você. Você. A única pessoa que você tem controle na vida é sobre você. Mas ninguém se tem controle. Toda vez que você retira o controle, o foco de você e coloca o foco no outro, você entra em um quadro de ansiedade. Porque você começa a namorar com aquilo que é evidente, que é a ausência de controle. E então você tenta controlar o incontrolável e entra no quadro de ansiedade. Pare com isso. Foque em você, onde o foco está, a energia flui. Faça com que a energia flua para você, não para os outros, tá bom? De verdade, eu tô te falando isso porque eu sou seu amigo. Eu quero o seu bem. E eu tô falando isso aqui para todo mundo. Porque você é só um exemplo da média, da maior parte das pessoas, como as pessoas estão vivendo, entendeu? Vamos lá, quem mais? Não, sem mais perguntas por aqui. Bora. Então, deixa eu dizer para vocês, tá? Deixa eu dizer para vocês. Ahn, a gente está abrindo vários para consultoria individual, tá? Quem tá aqui no Instagram pode digitar consultoria, que a gente vai mandar o link para vocês, tá? Eu vou planejar o ano de 2023 com você, ou por meio de uma sessão de avaliação e orientação terapêutica, ou por meio de uma consultoria para você virar terapeuta. Gratuita. Então, se você quer fazer desse ano de 2024 um ano surreal, eu vou deixar o link aí novamente. Você que está aqui, digita consultoria, que a gente vai enviar esse link para vocês, tá bom? Essa aula foi simplesmente surreal. Se você tem interesse em viver de terapia, faça essa consultoria. Se ao final eu avaliar que faz sentido, eu vou te chamar para minha mentoria e vou te ajudar nesse ano de 2024 a fazer isso. Senão, eu vou entregar um plano para você implementar. Tá certo? Ivan, quem está no Instagram, digita a aplicação, ok? Ok, desculpe, gente, ó. Quem tá no Instagram, eu falei errado, digita aplicação. Digitem aí de novo, aplicação, bora, aplicação. Paula, eu vou deixar você, a palavra é sua, fique com Deus, todo mundo aqui, tá bom? Lembrem das preces. Um beijo grande. Tchau, tchau. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi mais uma aula incrível. Obrigada, Ilvan, que fez essa aula, mesmo doente. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui do início até o final. Quem quer passar pela consultoria, se inscrever e concorrer a uma das vagas, escreve aqui, o link está aqui. O link também vai ser entregue no grupo de WhatsApp que vocês estão. E vamos aguardar que a equipe vai entrar em contato com vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um excelente final de dia e um bom final de semana para vocês, tá bom? Um beijo. Pode encerrar. Encerrando.